Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 10º episódio do Humanizei Cast. Hoje estou entrevistando Natália Porto, que é diretora de Advisory na HapTrack. A Natália, ela é bacharel em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política e especialista em Estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais. É profissional de pesquisa e análise de dados há quase 15 anos, ao longo dos quais acumulou experiência de trabalho junto a organismos internacionais, instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Atualmente, desenvolve projetos de pesquisa em reputação e relações institucionais, responsabilidade social e governança para organizações no Brasil e em outros mercados em desenvolvimento. É também docente de cursos in company em temas como construção de indicadores, storytelling e comunicação de resultados, técnicas de pesquisa e análise, dentre outros. Tem artigos e capítulos de livros publicados em periódicos nacionais e internacionais. Ao lado de 5 outros profissionais, fundou a Casa Elsa em 2022, que é um coletivo de mulheres com foco no encontro de diferentes saberes e no estímulo à criatividade e à produção autoral individual e coletiva de mulheres. Com o currículo já apresentado, vamos agora para a entrevista com Natália Porto. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Hoje eu estou conversando com Natália Porto. Natália, já passo a palavra para você. Por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos, a todas. Eu me chamo Natália Porto, tenho 32 anos, sou socióloga formada pela UFMG, tenho mestrado em ciência política também pela UFMG, especialização em estatística também pela UFMG. Bom, daí vocês já conseguem verificar que eu sou e moro em Belo Horizonte. E, enfim, a minha trajetória como cientista social é um pouco misturada entre a academia e o mercado, então, enfim, espero contribuir de alguma forma aqui com a discussão de vocês. Só na sua apresentação eu já fiquei curioso. Como é que você mesclou, da onde veio o interesse, né? Como você escolheu seguir essa trajetória de sociologia, ciências políticas e estatística? Bom, na verdade, desde que eu comecei o curso, né, desde que eu comecei a graduação, eu já via uma afinidade muito grande entre o que eu gostava mais de estudar e a ciência política, assim, principalmente a interlocução entre sociologia e ciência política. Então eu fui, digamos, me aprofundando mais, né, nas temáticas envolvendo essas duas subdisciplinas, digamos, esses dois campos. Embora eu tenha passado por tudo dentro do curso, assim, eu acho que essa foi inclusive uma coisa muito positiva na minha trajetória. Mas assim, na verdade eu fui parar no mercado, na verdade não foi uma escolha, Caio. Foi uma questão financeira mesmo. Eu estava um pouco cansada de iniciação científica. A minha última experiência com iniciação científica não tinha sido tão positiva quanto eu estava esperando. E aí eu falei, e foi um momento, na verdade, de um pouco de crise para mim. Eu cheguei, inclusive, a pensar em largar o curso e tentar vestibular novamente, enfim, explorar alguma outra formação. Mas, e aí eu falei, bom, deixa eu tentar uma última coisa aqui, deixa eu tentar uma última cartada, e aí eu comecei assim, à torta e à direita, eu comecei a enviar currículo, né, para estágio na época, para uma série de empresas daqui de Belo Horizonte mesmo, que trabalhavam com pesquisa. Belo Horizonte é tradicionalmente uma cidade que deu origem a muitos institutos importantes, então tem muita gente que trabalha com pesquisa por aqui. Isso foi um fator positivo para mim. E aí, logo, eu consegui o estágio e foi uma mudança de chave, realmente, porque eu vi que a nossa formação era necessária e era muito apreciada, né, dentro desse mercado
de pesquisa que costuma, posso dizer que ainda hoje é um mercado que tem muita gente das ciências humanas, assim, sociais, tem muita gente até da psicologia, comunicação em maior medida, mas tem muita gente de outras áreas, né? Administração, até as engenharias, enfim. Então, mas eu acho que existem aspectos na nossa formação que realmente fazem com que a gente se destaque, enfim. E aí foi um caminho meio sem volta, sabe? Eu comecei e foi. E foi, e aí eu fiquei 1 ano e meio nesse estágio, aprendi muito, e aí, assim, eu vi que foi uma trajetória, né, que foi se formando, embora originalmente eu não tenha, aquele não era o meu plano original, né? E aí, a questão da estatística, na verdade, assim, a UFMG, hoje, ainda bem que não mais, porque eu acho que hoje a formação em métodos, sejam eles quantitativos ou qualitativos, ela se espraiou muito pelo Brasil inteiro e eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas na época em que eu estava na graduação, a UFMG era conhecida como um hub, assim, sabe? A gente tinha o MKIM, o MQ, né, que era o MQ é um programa da pós-graduação que trazia os melhores professores em métodos, principalmente quantitativos e tal. Então, assim, a formação em ciências sociais na UFMG, ela sempre foi uma formação muito voltada para métodos, né? Sobretudo, uma formação mais quantitativista. Então, assim, a gente já tinha uma carga mais pesada de métodos no ciclo básico mesmo, nas disciplinas obrigatórias, e eu comecei a gostar muito, sabe? E aí, assim, com o trabalho, né, em instituto, também pude aprender mais, e enfim, acho que também foi um caminho meio assim, meio natural, sabe? Buscar uma formação adicional na estatística, mas assim, o interesse pela especialização nasceu depois do mestrado, assim, no mestrado eu usei basicamente ferramentas quantitativas e tal, e aí foi onde eu gostei de verdade, sabe? E aí eu comecei, falei, bom, deixa eu buscar mais informação disso aqui, quero ficar boa de verdade nisso aqui. Um pouco por aí. E o estágio foi qual instituto? Não lembro de você ter falado. Eu comecei, meu primeiro estágio foi na CP2, que é um instituto de pesquisas que hoje, se eu não me engano, mudou de nome, mas eles continuam fazendo, né, pesquisa social de opinião pública, assim, de todas as naturezas, né? Então, enfim, de campanha política, por exemplo, fiz muitas, de mercado, né, de opinião pública como um todo, assim, de avaliação de programas e políticas públicas. Na época, eu cheguei a conduzir uma série de pesquisas também, assim, nesse sentido de avaliação de políticas, de programas mesmo. Então, foi uma experiência muito rica. Eu comecei como estagiária, assim, organizando o campo mesmo. Na época, não tinha as ferramentas, na época, assim, né? Isso em 2010, 2011, tá? Não tinha, na verdade, assim, a coleta informatizada, ela não era tão capilarizada como ela é hoje. O que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente tinha a maior parte dos projetos, os formulários eram em papel. Então, isso exigia, né, um cuidado adicional ali e tal. Enfim, foi um processo, sabe? Porque eu acho que foi um processo que me ajudou muito também a desenvolver uma outra parte da minha formação, que é o cuidado com o campo mesmo, sabe? Né? A gente das ciências sociais, a gente sabe o quanto que um bom campo ele é importante para que a gente tenha informação de qualidade para analisar. E foi uma experiência riquíssima, assim. Eu fiquei lá 1 ano e meio e, enfim, foi isso. Foi 1 ano e meio que equivaleu a 5, assim, sabe? Porque o aprendizado foi muito, muito, muito intenso. Natália, tem uma pergunta aqui no roteiro. Se você, quando mais jovem, pensava em estar na posição que está, mas eu não quero fazer essa pergunta, porque eu vi uma postagem no seu LinkedIn que eu acho que ela pode dar elementos mais interessantes para essa conversa que a gente está tendo. Que é o seguinte, uma postagem de 5 dias atrás, hoje a gente está gravando dia 27 de agosto, a postagem diz assim, a Natália de 17 anos achava que precisava escolher e que a escolha de então estava escrita em pedra, comunicação ou ciências sociais. Como assim? Explica um pouquinho mais, da onde vem da onde veio essa vontade sua por comunicação? Olha, Caio, na verdade, assim, eu sempre. Ser jornalista era o sonho de criança, sabe? Acho que toda criança tem aquela profissão sonho, né? E o meu era ser jornalista.
assim, na verdade, o primeiro era ser comissária de bordo, né? Ou, como a gente dizia antigamente, aeromoça, né? Mas, enfim, depois dos meus 8 anos de idade em diante, o sonho era o jornalismo, para ser mais exata. Mas, enfim, depois desse meio tempo, assim, chegou um momento no terceiro ano, né, na hora de decidir ali, que eu cheguei a pensar em fazer uma engenharia. E aí a minha mãe, muito sábia, né, uma pessoa que já me conhecia há muito tempo, falou, cara, Natália, assim, não vai rolar, entendeu? Né? Não é o que você precisa fazer, enfim. E ainda bem que minha mãe me conhece muito e, e fez isso por mim, assim. Mas eu fiquei muito ali entre as duas áreas, comunicação e ciências sociais, e eu comecei a pensar muito nas ciências sociais quando eu fui a uma mostra de profissões na UFMG, né? Um evento que acho que a maioria das universidades tem isso, né? É mais voltado para o público que está finalizando o ensino médio, que está naquele momento ali de escolha do curso para prestar vestibular, enfim. E eu conheci o curso de Ciências Sociais da UFMG por meio da mostra de profissões e foi muito legal, assim, sabe? Eu me lembro que eu conversei com colegas que depois virariam meus veteranos, assim, né? E foi onde eu tomei a decisão, assim, e aí então, assim, essa escolha, é engraçado você ter citado essa postagem, porque essa escolha, ela fica, nos últimos tempos, ela tem martelado, assim, sabe, na minha cabeça, acho que porque hoje o trabalho que eu desenvolvo, ele está muito próximo da comunicação, eu tenho muitos colegas e muitos interlocutores em empresas com as quais eu trabalho que são da comunicação, mas assim, essa escolha ela teve que ser feita em algum momento, sabe? E aí hoje eu tô, digamos, voltando a pensar nessa escolha e flertando acho que isso que eu disse na postagem, né? Com as interlocuções ali, com o que há de comum entre as duas formações e o fato é que há muito mais coisas em comum do que coisas que nos diferenciam, né? Então, Era o que eu ia perguntar. Parece que comunicação, e ciências sociais, às vezes elas estão trabalhando sobre o mesmo objeto, né? Sobre a mesma experiência, vamos dizer assim, humana, mas de um pouco de pontos de vista diferentes. Mas é tão diferente assim? O que você acha? eu acho que não. Honestamente, eu acho que não. Eu acredito que existem os expedientes de cada área enfim, a formação em ciências sociais não nos vai dar em relação à comunicação. E o inverso também é verdadeiro, né? Existem aspectos da nossa formação como cientistas sociais que não estão presentes né, na formação em comunicação. Mas, de fato, assim, eu não compreendo como tão diferentes assim, porque na verdade, uma vez que a gente está no mercado e que a capacidade de lidar com a complexidade ela bate na nossa cara o tempo todo, né? E esse é um ponto que eu vejo muito na minha trajetória e no que eu faço hoje em dia. Muitas vezes o conhecimento que a gente adquire ali nos bancos da faculdade ele não é suficiente, então a gente tem que buscar outro mesmo, né? E aí é que a gente vê que assim os conhecimentos eles são articulados. A gente dividir as coisas como a gente divide é uma forma que, né, a humanidade, os nossos antecessores e tudo mais encontraram para dar conta dessa complexidade, mas no mundo real as coisas não se dividem tanto assim, né? Onde eu vejo as maiores diferenças, assim, né? Hoje, o que eu vejo? Eu acho que os profissionais de comunicação eles são muito mais treinados para tomada de decisão. Então, assim, eles são muito mais orientados, né, para a tomada de decisão e assim, para pensar as melhores estratégias de relacionamento, de fato, sabe? Então, nesse sentido, a abordagem que vem da comunicação ela é muito mais estratégica, né? E eles também, apesar de ser uma abordagem muito mais estratégica, os profissionais de comunicação eles também conseguem descer muito para o nível tático, sabe? Isso eu acho muito, muito interessante, né? Para o trabalho que eu desenvolvo hoje, assim. São profissionais muito bons em planejamento também, enfim, eu acho isso uma riqueza muito grande. Por outro lado, onde que eu vejo que as ciências sociais entram com mais
força é na capacidade de análise, realmente, assim, é na capacidade de interpretação, em todo o cabedal de recursos que nós temos para lidar com essas ferramentas analíticas e, melhor, para lidar com a complexidade que esses cenários nos impõem. Né? Eu gosto de pensar que o cientista social ele é um analista de complexidade, por definição. Né? E assim, eu vejo que é onde não só eu, como vários dos outros colegas que estão em posições semelhantes, em mercados semelhantes ao meu, em mercados semelhantes ao que eu estou hoje, trazem, sabe? Como um diferencial. Assim. Eu não vou nem citar muito a questão da formação metodológica, porque eu acho que ela é um pouco mais... Hoje ela tem sido um pouco mais acessível a outras áreas também. Ainda é um diferencial. O uso, digamos, o uso correto, o uso, uma instrumentalização consciente, adequada, né, do arcabouço de métodos, de técnicas que a gente tem disponíveis. Acho que nós somos, dentro das humanidades, assim, é a turma que faz isso melhor, sem sombra de dúvida. Eu queria perguntar agora com o que você tem trabalhado atualmente? Quais são suas ocupações, profissões? É só uma das 8 às 6 ou são várias? Conta pra gente. Olha, Caio, são várias. São várias porque eu tenho dificuldade de parar. Assim. Bom, hoje eu trabalho como... Eu estou ocupando uma posição de diretora numa área chamada Advisory, que é uma área de consultoria e insights, né, geração de insights e análise, trabalho com dados, de uma companhia chamada HapTrack, né, que você mencionou no inicinho da nossa conversa. A HapTrack é hoje o maior player do mundo em análise e gestão de reputação corporativa, ou seja, nós analisamos junto a diferentes públicos, a diferentes stakeholders, de diferentes empresas, diferentes companhias, a quantas andam os indicadores reputacionais dessas companhias e a partir destes diagnósticos, desse monitoramento, a gente traça, então, as melhores estratégias para auxiliar as nossas companhias nesse sentido, né? Reputação, então, é um tema que eu costumo dizer que ele tem atado duas pontas da minha trajetória, né? Porque eu mobilizo no meu cotidiano os conhecimentos em opinião pública, porque, afinal de contas, né, a análise, a avaliação reputacional, eu preciso escutar essas pessoas, eu preciso desenvolver uma escuta ativa e todo o cabedal de conhecimento teórico em opinião pública também me ajuda nisso. Mas, no final das contas, do ponto de vista estratégico, o meu output, né, a minha devolutiva para o cliente, muitas vezes são estratégias de relações institucionais, né? E aí eu trabalho, enfim, com uma vertente mais institucionalista, diria mesmo, né, do meu currículo, da minha formação, enfim, então, por isso que eu costumo dizer que essa temática, ela tem me ajudado a atar esses dois pontos, sabe? Enfim, então hoje eu trabalho diretamente, né, com vários colegas aqui no Brasil, fora do Brasil também, auxiliando empresas e, sobretudo, lideranças dessas empresas a traçar essas melhores estratégias de posicionamento, de relacionamento, enfim, né, de diálogo, de proximidade mesmo com os seus stakeholders que são, né, que tem ali as suas importâncias definidas dentro do mapa de stakeholders de cada companhia. Então, hoje eu trabalho com companhias de diferentes setores, né, setor de tecnologia, setor financeiro, alimentos, higiene e beleza, setor extrativista, enfim, setor de educação e várias outras, né? Além disso, também, como você mencionou, eu sou cofundadora da Casa Elsa. A Casa Elsa é um coletivo de mulheres que nós organizamos a partir do ano passado, na verdade. A Casa Elsa tem um pouquinho mais de um ano, e nós temos um espaço físico muito legal aqui em Belo Horizonte. E na Casa Elsa a gente tem um espaço multidisciplinar e multiuso. Então, na Casa Elsa a gente acolhe uma série de exposições,
workshops, lançamentos de livros, enfim. Nós, né, mulheres, parte do coletivo, nós também ministramos workshops por lá, rodas de conversa, enfim. Então, a Casa Elza, eu costumo dizer que que me dá um pouco mais de liberdade criativa, né, para poder desenvolver e trazer para o debate pessoas que eu quero escutar também, pessoas, né, que são interessantes para a comunidade, temas também. Então, a Casa Elza é uma tentativa de a gente fazer alguma devolutiva para a sociedade também a partir da nossa formação, enfim. E além da Casa Elza também, acabo desenvolvendo também com outros colegas, né, cursos em company, programas, enfim, esses próprios workshops que eu estava mencionando mais cedo. E, enfim, é isso, é difícil parar, né? É difícil, depois que o bichinho pica, é um pouquinho difícil. E eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, que pelo que entendi, sua formação, suas experiências sempre foram em Belo Horizonte, né? E como que, no seu ponto de vista, é o mercado para ciências sociais em Belo Horizonte? Você, por exemplo, uma jovem te procura hoje e fala, quero fazer ciências sociais. E você, na sua experiência, o que diria com relação à carreira que esse futuro profissional pode criar num contexto de Belo Horizonte? Na verdade, assim, Caio, a maior parte da minha trajetória eu desenvolvi em Belo Horizonte, mas eu fiquei 3 anos em São Paulo. Eu fui em 2018 para São Paulo, eu acabei aplicando para um processo seletivo para um instituto, para um dos, né, big players também em pesquisa de opinião, de mercado, enfim, de opinião pública em geral. Fiquei por lá quase 3 anos, isso. Eu voltei em 2021 e foi uma experiência muito boa, sabe? Mas eu vou tentar conectar aqui porque que Belo Horizonte e São Paulo, porque que em algum momento São Paulo fez sentido para mim. Belo Horizonte, hoje eu diria que é um mercado melhor do que quando eu comecei a estudar, enfim, a entrar para o mercado aqui. Mas eu ainda diria que Belo Horizonte é uma praça, digamos, mais atrativa do ponto de vista de empregabilidade do que outras praças no Brasil para ciências sociais, infelizmente. Né? Não deveria ser assim. Infelizmente, a gente sabe que a oferta de empregadores, mesmo de ferramentas de aperfeiçoamento, ou mesmo assim, de um mercado consumidor do nosso know-how, ainda está muito centrado no eixo Rio-São Paulo. A gente tem visto muitos lugares no Nordeste, no Centro-Oeste se destacando, né? Poderia citar Brasília, Goiânia, por exemplo, Recife, eu acho que é um mercado que está crescendo muitíssimo, enfim, com programas de pós-graduação excelentes, né, no Nordeste, no Sul também, principalmente Porto Alegre, Curitiba, são mercados que estão se ampliando. Mas eu acho que Belo Horizonte acaba se beneficiando da proximidade, de estar ali triangularmente entre Rio, São Paulo e Brasília, digamos assim. Né? E Belo Horizonte é um dos mercados mais tradicionais, né, desse consumo das ciências humanas, digamos, da formação das ciências humanas, no mercado mais amplo. Né? Belo Horizonte tem o primeiro programa de pós-graduação em ciência política, por exemplo. Então, enfim, na verdade, assim, o primeiro departamento, né, de ciência política do Brasil, enfim. Então, assim, por todos esses motivos, eu acredito que Belo Horizonte acaba sendo uma praça importante, muito por sua tradição, né? Então, assim, eu comecei minha carreira por aqui e tudo mais. Posteriormente a essa minha experiência de estágio, eu fiquei 5 anos numa companhia pela qual eu tenho muito carinho, né? Eu fiquei na HEP Solutions, hoje ela tem um nome um pouquinho diferente, e foi uma experiência, assim, extremamente enriquecedora, engrandecedora para mim, porque trabalhei com consultoria socioambiental, com
enfim, com a reparação integrada, né, de processos socioambientais, monitoramento e avaliação de políticas públicas, gestão de muitos projetos, então foi muito rico. Mas, assim, chegou um momento, então, assim, o mercado ele existe, ele já existia. A questão é que esse mercado ele ficou um tempo sem se desenvolver muito, sabe? E em algum momento assim da minha trajetória eu falei, cara, eu preciso respirar novos ares assim, até para conseguir crescer futuramente, sabe? Eu estava esbarrando naquele processo assim de dificuldade de crescer um pouco. E aí eu falei, bom, até por motivos pessoais também, eu falei, acho que eu preciso dar uma mudada de ares. E aí eu comecei a olhar para outras cidades, assim, até apliquei para uns processos seletivos em Brasília também e tal. E aí rolou esse para São Paulo, eu fui e assim, foi muito positivo para mim, porque não só eu tive a oportunidade de vivenciar outros, enfim, um outro modus operandi com uma outra escala, com outro ritmo também, como também eu tive a oportunidade de aprender muito de formas diferentes, assim. Então foi onde eu tive muito mais contato assim com esse cotidiano de multinacional, de fato, que é hoje o que eu faço e tal. E eu costumo dizer que São Paulo, assim, a minha passagem por São Paulo foi quase um trampolim, assim, sabe? Foi o que me possibilitou amadurecer em um curtíssimo espaço de tempo e começar a perseguir, né, experiências de mais crescimento mesmo, sabe? Eu voltei para Belo Horizonte em 2021, né? Já no contexto da pandemia e tudo mais, já no contexto do home office, enfim, do trabalho remoto. E eu voltei para Belo Horizonte por razões afetivas, para ser muito sincera com você, sabe? E assim, tem sido muito bom ter voltado, porque a minha rotina de trabalho não se modificou, né? Eu trabalho na mesma empresa em que eu trabalhava antes da pandemia e, enfim, meu cotidiano, eu tive muito apoio da empresa na qual eu trabalho, né? Isso eu preciso dizer também que a companhia me apoiou desde o início nessa decisão de voltar. O meu chefe, na época, inclusive, foi super acolhedor e me apoiou muito nessa decisão. Mas, enfim, em todo caso, seria uma decisão, né, em qualquer outro contexto, seria uma decisão difícil, eu acho que de ser tomada, porque a gente fica nesse trade-off, né? Mas, assim, eu acredito que Belo Horizonte, nos últimos 2, 3 anos, é um mercado que voltou a se aquecer, sabe, Caio? Hoje a gente tem mais companhias, né, mobilizando o conhecimento das ciências sociais mesmo, o mercado socioambiental ele está muito maior do que ele era antes em Belo Horizonte, enfim. Tem muitas startups também, né? E eu acho que assim, hoje, diferentemente de há 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás, quando eu entrei assim de forma mais de cabeça no mercado corporativo, hoje eu acredito que os cientistas sociais eles também estão um pouco mais seguros da importância, da relevância deles no mercado privado. E nisso, assim, cada pessoa que entra cavuca ali um espacinho para mais um, sabe? E eu tenho ficado muito feliz em ver assim muitos colegas, né, que se formaram comigo ou que se formaram depois, empregados fora da academia, assim, sabe? E isso me diz assim que o mercado está voltando a se aquecer, eu diria, sabe? Eu queria voltar um pouquinho no que a gente estava conversando para entender, então, da sua rotina de trabalho. Hoje você trabalha na mesma empresa de antes da pandemia, mas mudou de local. E então significa que hoje você está trabalhando remotamente? Isso aí. Eu estou trabalhando remotamente desde o dia 16 de março de 2020. Totalmente, não é híbrido, é remoto. Totalmente, totalmente. Uhum. Nesta empresa em que eu trabalhava, na RepTrack, nós já tínhamos uma cultura de home office uma vez por semana, já muito estabelecida, e isso era muito bom,
Funcionava muito, porque a nossa rotina, por exemplo, de visitas a clientes já era uma rotina muito puxada. Enfim, e São Paulo tem a questão da mobilidade, do trânsito, que acaba muitas vezes sendo um pouco mais difícil, então a gente já tinha uma rotina de home office bem estabelecida. E aí, quando veio a pandemia, né, a nossa gestão aqui no Brasil já entendeu que o negócio viria para ficar, já nos orientou a ficar em casa. Coincidentemente, no final de semana em que nós fomos avisados, né, de que ficaríamos remotamente até segunda ordem, eu estava em Belo Horizonte. Isso significa que eu fiquei alguns meses em Belo Horizonte em 2020. Eu vim visitar meus pais, vim visitar meu namorado, que hoje é meu marido, e fiquei algumas semanas a fio até me sentir segura para poder voltar sozinha e tal para São Paulo. Então, assim, eu tô remota, totalmente remota, desde março de 2020, 2 meses depois. E assim, a empresa em que eu trabalho tem operações não só no Brasil, mas em vários mercados nas Américas e em vários mercados na Europa também. Então, como a crise sanitária ela chegou primeiro em mercados como Itália e Espanha, e a empresa em que eu trabalho está muito presente nestes dois mercados, eu acho que isso deu à empresa uma possibilidade de agir de uma forma um pouco mais oportuna e mais rápida, sabe? Porque os nossos colegas na Itália já estavam de home office há umas semanas antes da gente, porque a questão lá estava muito grave também, né? Então, assim, e aí 2 meses depois desse março de 2020, né, a companhia anunciou que alguns escritórios físicos seriam fechados, dentre eles os escritórios que a gente tinha no Brasil. Mas assim, o remoto tem funcionado muito bem. Inicialmente, 2020, na verdade, foi um ano de a gente testar alguns modelos e ver o que se adaptaria ou não. Mas o que a gente viu foi que a maior parte das nossas interações, de fato, não sofreu tanto prejuízo assim. Claro, tem aquelas conversas mais executivas mesmo, com liderança, onde o aspecto político ele importa muito, né? Que o presencial acaba sendo muito mais importante, ele acaba funcionando muito melhor. Mas assim, à medida em que a gente se sentiu confortável para viajar também, isso já foi possibilitado para a gente, sabe? E nisso, assim, a minha gestão aqui no Brasil foi muitíssimo ciosa, muito cuidadosa e muito sensível, né? E zelou o tempo todo pelo nosso bem-estar, pela nossa segurança, acima de tudo, sanitária. E é isso, assim, eu tô em home office desde 2020, com a criação da Casa Elsa no ano passado, vez por outra, assim, eu acabo indo para lá para trabalhar com as meninas também, porque tem sido um pouco cansativo ficar muito solitária em casa, enfim, acho que acaba sendo ondas, né, de adaptação. Mas é isso, basicamente é home office. E como é o cotidiano dos seus trabalhos? Bom, os meus trabalhos, assim, eles têm. O meu trabalho na RepTrack, ele tem ciclos, né? A empresa passou por algumas modificações de produto, inclusive, e isso acaba nos dando uma previsibilidade muito grande do que virá pela frente, né? Uma curiosidade, vocês chamam de alta temporada e baixa temporada? Não, eu posso chamar de alto trimestre e baixo trimestre, assim, sabe? Não chega a ser a temporalidade de semestre, assim, mas posso usar essa analogia, não tem problema não, posso usar essa analogia, só que ela vai ser um pouco mais frequente do que o que a gente usa, né, no cânone, assim, mas vamos lá. Eu trabalho, então, hoje né, com essa série de clientes que eu tinha mencionado alguns minutos atrás, e nós trabalhamos com esses clientes, na verdade, não é por projeto, né? Eles vão ficando com a gente, é como se nós fôssemos assim, muitíssimo grosso modo, um serviço de assinatura. Então, né, a ideia é que esses clientes permaneçam conosco durante muito tempo para que a gente possa apoiá-los holisticamente nas suas jornadas de reputação, compreendendo reputação como um ativo que é construído ao longo do tempo. Dito isso, assim, nós temos o monitoramento continuado destes clientes, né? Ou seja,
nós coletamos dados sobre eles desde o dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, né? E acompanhamos a evolução dessas métricas que são mais importantes para eles. E, assim, nisso, onde entra o meu trabalho? Né? O meu trabalho é basicamente, mensalmente e trimestralmente, a depender do cliente, elaborar essas análises que vão auxiliá-los nessa tomada de decisões periódica, né? Então, assim, nosso trabalho é ajudá-los a acertar os ponteiros ali. Pô, essa estratégia aqui não está funcionando. Tá, o que o dado está apontando para a gente como alternativa, como caminho alternativo? É por aí. Então, o cotidiano do meu trabalho, ele é basicamente esse, assim, é um cotidiano muitíssimo analítico, né? Assim, análise de dados é o que eu faço todos os dias quando eu ligo o computador, né? E aí eu apoio os clientes nesse sentido. Mas, assim, Noves fora a análise de dados, uma outra atividade que está muito presente no meu cotidiano é a análise de conjuntura. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que no meu trabalho de hoje, o meu trabalho ele exige que eu esteja informada num nível muito grande, assim, não somente sobre o ambiente macropolítico e macroeconômico, mas também que eu esteja muito informada sobre os setores e sobre as empresas que são minhas clientes. Isso não somente no Brasil, mas em vários outros mercados que eu também cubro. Então, assim, é um cotidiano de muita leitura, sabe? De muito estudo, para que a gente consiga, então, aterrissar esses dados, né, num contexto de real life mesmo, né, de realidade para esses clientes, assim. Acabo tendo também, no meu cotidiano de trabalho, enfim, né, muitas reuniões, muitos momentos de conversa, assim, entre colegas, com clientes também, então, enfim, eu acho que essas são as grandes atividades que estão envoltas no meu cotidiano, sabe? Né, muito estudo, muita leitura para conseguir fazer essas análises, né, a contento, muito foco analítico e muita reunião. Acho que são essas as 3 atividades que eu tenho muito, assim. Legal. E você falou uma série de muitas frentes de atuação, né, que você se depara até hoje. E eu queria te perguntar, quais foram as habilidades que você teve que desenvolver para, né, ir por esses caminhos, chegar onde você chegou? Quais são as habilidades mais importantes? Olha, Caio, eu acho que a primeira delas é uma habilidade de análise, assim, é uma habilidade de interpretação mesmo, né? Nós, né, das ciências sociais, acho que nós somos forjados né, nesse aspecto, mas, assim, eu acho que então, assim, a habilidade analítica, ela é muito importante, mas eu mencionaria também a habilidade de gestão. E isso acho que é algo que, pelo menos a mim, a universidade não ensinou, né? E, assim, a gestão de recursos mesmo, sejam eles recursos financeiros, recursos humanos, recursos de tempo, recursos de tecnologia, quaisquer que sejam. Porque no mercado privado, no mercado corporativo, isso acabou sendo muito exigido de mim, né? Então, assim, por exemplo, uma gestão de um cronograma. Eu nunca tinha feito uma gestão de um cronograma antes de ir né, antes de ter as primeiras experiências no mercado corporativo, assim. Então, e dito isso, assim, muitas vezes o cronograma que a gente tem, né, fora da academia, ele é muito mais ingrato, porque você tem muito menos tempo, né, para tomar decisão, enfim. Uma outra habilidade que também diz respeito à gestão, de alguma forma, acho que é a gestão de expectativas, sabe? Sim, pessoais e de outros interlocutores também, porque, veja, muitas vezes existe Vou dar um exemplo genérico, assim. Muitas vezes chega um cliente, eu tenho expectativa de, enfim, ter isso aqui na data tal, porque eu tenho uma campanha X que eu vou liberar no dia Y, e eu espero que o dado me aponte isso, por exemplo, né? Ou a partir disso eu vou fazer tal coisa.
E muitas vezes não é bem isso que vai acontecer, né? Então, assim, é muito importante que a gente alinhe essas expectativas desde o início e lide e gerencie essas expectativas, porque muitas vezes neste processo a gente vai precisar gerir frustrações. Então, assim, o que eu quero dizer é que é quase uma gestão afetiva, assim, sabe? Uma gestão de afetos, né? Melhor dizendo. Não que a gestão seja afetiva, mas assim, né? A gestão de afetos mesmo, de expectativas, de desejos, de frustrações, né? E essa é uma habilidade que eu acabei aprendendo muito com os meus colegas da comunicação, para ser muito honesta com você, assim, sabe? Que isso, sim, né? Eu acho que não somente no mercado privado, mas em outras searas também, isso sempre quando a gente tem ali as instâncias de tomada de decisão e tudo mais, os famosos, né, os gatekeepers, assim, eu acho que isso é muito patente. E então, assim, né, eu mencionei as habilidades de gestão, que eu acho que elas são muito importantes. Habilidade de gestão de pessoas também. Essa acaba sendo uma questão importante, porque muitas vezes os trabalhos anteriores, né, que a gente tem, assim, nas ciências humanas, eles acabam sendo trabalhos muito solitários. E muitas vezes a gente é deparado com a necessidade, né, ou com a oportunidade também de ter pessoas ali sob a nossa tutela, né, sob a nossa liderança, sob a nossa gestão. E não é fácil gerir pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né, que eu já tive que fazer. Hoje eu não tenho, assim, eu não tenho uma equipe fixa, né, eu tenho profissionais que me apoiam nas minhas necessidades, mas eles também apoiam outros diretores, outros gestores dentro da companhia. Eu acho que esse é um modelo que funciona muito bem, mas eu já tive equipe fixa. E é difícil, né? É difícil porque você lida ali com né, com planos, né? As pessoas, enfim, lidar com o trabalho de outras pessoas, acho que é uma das tarefas mais nobres, mas é uma tarefa muito difícil também. Porque não é só o seu trabalho que está em jogo, né? É o trabalho de outra pessoa também, e aí a gente precisa ser muito cuidadoso. Mas eu acho que é isso, acho que essas são as grandes habilidades, assim, que eu consigo estabelecer, assim, que me ajudaram muito, sabe? Né, e que elas acabaram vindo assim ao longo mesmo, sabe? Eu não fui ensinada, digamos assim. Olhando tudo isso que você me falou, toda a sua carreira, toda a sua trajetória, eu queria te perguntar o que que você falaria para o seu eu mais jovem? Olha, ai meu Deus, pergunta difícil. Talvez a mais difícil de todas é. É, olha, eu acho que eu diria assim, Natália, primeiro acalma o seu coração, né? Uhum. Nem Sempre tem muita tudo, ansiedade, né? Parece. muita, muita. Você viu, você tá me vendo aqui, né? Eu sou muito ansiosa. Já fui mais, tá? Tô melhorando. Mas eu diria, né, para a Natália anterior, Natália mais jovem, para ela se acalmar, para ela buscar ser cada vez mais disciplinada, porque disciplina vai ser uma coisa muito importante. Disciplina é mais importante que talento, disciplina é mais importante que obstinação. Né? Disciplina é, acho que 80% do sucesso é disciplina, é persistência, é regularidade, é consistência. Mas eu diria para ela que as coisas vão dar certo, não necessariamente do jeito que ela estava pensando, né, por outros caminhos, mas que as coisas vão dar certo, né? Ela vai encontrar pessoas muito boas no seu caminho, vai se deparar com muitos desafios, com pessoas difíceis, com experiências ruins, e disso não tem como fugir, mas até essas experiências vão ser importantes. E acalme o coração que você está indo no caminho certo. Acho que é isso. Você citou a palavra sucesso. Isso me leva para a próxima pergunta. O que é sucesso para você? Olha, Caio, se você me fizesse essa pergunta, sei lá, há 5 anos atrás, a minha resposta seria diferente. Mas hoje, né, tendo passado por uma pandemia, tendo
tendo vivido tantas mudanças do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, né? Tendo visto tantas mudanças na vida dos colegas também. O que eu te diria, assim, que para mim é sucesso, é poder, enfim, é viver uma vida confortável, rodeada de pessoas com as quais eu quero estar perto, né? Fazendo um trabalho que, vez ou outra, tem ali os seus problemas, mas um trabalho onde eu vejo, um trabalho no qual eu me vejo, né? Um trabalho onde eu coloco muito de mim e um trabalho que eu vejo que faz diferença, um trabalho que tem impacto. Recebendo uma remuneração digna para isso, acho que falar de sucesso financeiro é importante. E acho que falar de sucesso é falar de ser referência também, sabe? E saber que a sua opinião importa para quem está vindo depois, ou mesmo para colegas, né, para contemporâneos, enfim. Então, eu acho que ser um profissional de sucesso passa por isso, assim, para mim, sabe? Ter um trabalho que faça alguma diferença, né? Que faça impacto, que produza impacto na vida das pessoas. E, enfim, de alguma forma, ser uma referência, seja ela positiva, seja ela negativa, né? Conseguir impactar a vida de alguém de alguma forma, assim. Mas acho que é isso, é ser bem-sucedido, ter uma vida confortável, estar rodeada de boas pessoas, de boas referências também. Eu posso dizer que, assim, fui muito afortunada, assim, de ter muitas pessoas que, não posso usar a palavra, fui muito abençoada, assim, porque tive muitas boas referências na minha vida, mas eu soube aproveitar e aprender com as experiências muito ruins que eu tive também, porque eu tive muitas, né? E acho que isso também pode se dizer que é sucesso, né? A gente conseguir digerir o que foi ruim ali, aprender com isso e conseguir evoluir. Acho que é uma resposta grande, assim, mas acho que resume a minha visão. Perfeito. Natália, a gente já está conversando já há quase 50 minutos. Os episódios costumam ter mais ou menos uma horinha, né? Então eu vou fazer umas perguntas de encerramento e depois a gente faz o fechamento, tá bom? Eu queria te perguntar agora sobre remuneração. E de uma forma para tentar não te expor muito também, né? Eu queria perguntar uma pessoa, mais ou menos com o cargo na qual você ocupa hoje, tira mais ou menos quanto por mês? Eu não sei se eu vou. Eu não tenho problema em falar disso, eu só não sei se eu vou conseguir ser muito precisa na minha resposta, Caio, porque os regimes de contratação costumam mudar. Entende? Eu, por exemplo, eu sou seletista, né? Mas eu trabalho numa empresa multinacional. Então, assim, as referências de faixas, elas podem ser diferentes. Mas eu diria que, assim, para uma pessoa que é seletista, eu chuto, não sei, entre 8 e 11, talvez, algo assim, sabe? E na Casa Elza, eu entendo que é como se fosse um empreendedorismo, né? Mas o retorno que você tem, às vezes, ele vai além, né, da remuneração. Mas você consegue ganhar alguma coisa com o trabalho da Casa Elza ou é mais um trabalho de impacto positivo para a sociedade e fica por aí o debate? Então, Caio, a grande razão de ser da casa é o impacto para a sociedade. Assim, Uhum. eu acho que tanto eu quanto as meninas que são minhas colegas na Casa Elza, a gente tinha muito aquela demanda, a gente tem, né, aquela demanda de muita inquietação, assim, por ter um espaço, inclusive um espaço físico que seja, de desenvolvimento de criatividade, né, de outras habilidades que acaba que o trabalho corporativo, muitas vezes, ele não nos dá nem em termos de tempo, nem em liberdade mesmo, né? A gente acaba sendo ali um pouco, não diria preso, mas assim, né, a gente está ali um pouco mais ligado às finalidades das empresas em que a gente trabalha, né? E eu, assim, como eu sempre fui muito inquieta, muito, nossa, quero fazer tudo e tudo mais, e as pessoas, né, as meninas que trabalham comigo na casa, elas também são loucas o suficiente, como eu, assim, a gente tem essa similaridade, assim. Hoje, né, assim,
a Casa Elza, ela foi originalmente designada, digamos assim, concebida, né, principalmente para para alimentar este nosso lado, sabe? Vez ou outra a gente consegue trazer recursos assim para a Casa Elza quando a gente tem, por exemplo, um workshop, né, quando a gente tem uma exposição que alguém nos remunera, né, remunera a casa. E esses valores eles são importantes para que a gente tenha sustentabilidade financeira da casa. Então, assim, para que a gente consiga, né, enfim, saldar as contas de energia, por exemplo, né, limpeza, manutenção, enfim. Mas hoje, assim, a casa, por ela ser um espaço físico muito bacana, inclusive, né, quem estiver nos ouvindo pode nos seguir lá no Instagram, @casaelza. O nosso espaço é muito bonito, muito agradável, enfim. Quando a gente tem esse tipo de demanda, a gente consegue, então, trazer, né, essa sustentabilidade financeira, e o espaço nos possibilita também desenvolver, por exemplo, workshops, né, cursos próprios. Algumas das meninas da casa já desenvolveram cursos próprios na casa, enfim. E aí isso acaba também se tornando uma alternativa de fonte de renda para nós. Mas assim, eu particularmente ainda não tenho conseguido capitalizar, digamos, sabe? Atualmente, assim, a grande razão, né, do meu engajamento e tudo mais, ele é essa alimentação do lado criativo mesmo. Você já comentou um pouquinho, mas eu queria que a gente pudesse debater em um pouco mais de profundidade. Quais são as oportunidades mais promissoras que você visualiza atualmente? Vamos dizer, tem uma pessoa que quer fazer transição de carreira ou uma pessoa que vai começar os estudos agora. O que você diria para essa pessoa de oportunidades muito interessantes que estão aí surgindo ou já bem consolidadas? Olha, eu acho que é um pouco chovendo molhado dizer a área de dados, né? Mas eu acho que é um fato, assim, principalmente a ciência social computacional, né? O que eu quero dizer com isso é um pouco diferente do que muitos colegas têm ido ali para uma área mais de UX e tudo mais, né? Que é uma vertente que tem crescido muito também, mas assim, a parte mais de programação mesmo, sabe? Uma ciência social computacional, né? Que lide ali com modelagens complexas e, e assuntos dessa natureza, eu acho que é algo que veio para ficar, e é uma área que eu acredito que no Brasil ela tende a crescer muitíssimo. Uma outra área que eu vejo assim que acho que vai crescer muito são as áreas muito vinculadas aos objetivos do milênio, né, ou aos objetivos de desenvolvimento sustentável, principalmente pelo reposicionamento do Brasil nesses aspectos, né? Eu acredito que o Brasil vai sim se tornar referência, ou vai sim se tornar região, país central em muitos destes debates nos próximos anos, e torçamos de fato para que isso aconteça, né? E com isso, acredito que a demanda por profissionais brasileiros, profissionais que versem bem na interdisciplinaridade que o trabalho com esses objetivos exige, isso vai nos trazer uma janela de oportunidades muito grande. Uma terceira área que eu acredito que está crescendo muito, e aí assim eu destaco especialmente, né, a ciência política, que é hoje um pouco da área que eu ocupo também, mas não exatamente, porque eu estou numa área um pouco mais ampla, são as relações institucionais, né? As relações institucionais, mais especificamente as relações governamentais, né? A gente tem visto um crescimento nesse debate no Brasil, e eu acho que a compreensão cada vez maior das companhias como atores políticos, como atores sociais, vai exigir cada vez mais profissionalização dessas estratégias de relacionamento. Então, acho que é um pouco, acho que são três áreas assim que eu apontaria de uma maneira muito forte nesse momento. Outra pergunta, que talvez já seja o encerramento. Qual é a dica de ouro que você pode dar para quem está nos escutando? Olha, eu vou ser muito sincera aqui. Eu falo, gente, não vou falar de métodos, não vou falar de estudo em métodos, porque eu acho que isso também é chover no molhado, mas
eu estou assumindo aqui que a nossa audiência é uma audiência muito interdisciplinar, né? E a minha dica é: não subestimem disciplina nenhuma, não subestimem nenhum conhecimento. Todos eles vão ser importantes, né? Isso eu digo, claro, pela minha experiência. Embora eu não tenha direcionado a minha carreira, né, para uma área mais próxima da antropologia, por exemplo, os conhecimentos que eu adquiri nas disciplinas de antropologia são absolutamente fundamentais para o que eu faço hoje. Assim como os conhecimentos em demografia, por exemplo, em economia, né, que eu busquei, enfim, da própria forma que o curso estava estruturado. Então, eu acredito que, acho que essa é a grande dica que eu dou: não torçam o nariz, não subestimem a importância de cada uma dessas sub-áreas, né, dessas disciplinas. Elas estão chegando a vocês por algum motivo. Não as subestimem, elas serão importantes. Acho que é isso. E cultivem boas relações, cultivem boas relações, acho que isso é importante, né? Não relações por interesse, mas assim, cultivem relações frutíferas para o cotidiano de vocês, que eu acho que isso também é muito importante. Muito legal, Natália. Então, obrigado pelas suas palavras. Queria agradecer a sua participação, queria agradecer por você ter aceitado o convite. E a última pergunta mesmo é: como que a gente faz para te achar nas redes sociais? Se alguém quiser entrar em contato, como que te procura? Todo mundo pode me achar lá no LinkedIn, Natália Porto. Estou por lá. Eu tenho Instagram, mas eu não uso muito, mas vai lá. @Natália com TH, FFP, também estou por lá. Posso deixar aqui o meu e-mail também, se as pessoas se interessarem. Não sei se você costuma. Posso? Pode, claro. Natália com TH, fporto, @gmail.com. Quem quiser me deixar lá uma mensagenzinha também, fique à vontade. Além disso, eu peço também a toda a nossa audiência também para acompanhar o nosso trabalho na Casa Elza, né? Lá no Instagram nós somos a Casa Elza, @acasaelza com Z, tá bom? LZA. É isso aí. Beleza. Então, Natália, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Adorei a gente poder ter essa experiência aqui, essa troca, essa conversa. E a gente se despede aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada, Caio. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.